Obrigado. Da Universidade da Carolina do Norte. Não, não, é o doutorado. Ele ensina isso. Ele ensina literatura hispano-americana e brasileira na Purdue University. É autor de inúmeros livros. Um deles eu faço questão de destacar, talvez tenha sido o primeiro livro mais sistemático sobre os contos do Machado de Assis. Um livro de 1992, Os Contos de Machado de Assis, Mais do que Sonha a Filosofia, que é uma obra de referência clássica nos estudos machadianos. Seus outros livros publicados são Reversible Readings, Ambiguity in Four Modern Latin American Novels, publicado em 1985, Retired Dreams, Dom Casmurro, Myth and Modernity, em 1989, Os Contos de Machado, que eu já citei, de 92, e O Chocalho de Brás Cubas, uma leitura das Memórias Póstumas, publicado nessa importante coleção da Nanquim Editorial de 2009, e outro livro também de 2009, Por Linhas Tortas, Análise de Quincas Borba. O professor Paul Dixon é autor de inúmeros artigos publicados em revistas no Brasil e no exterior, e pertence ao conselho editorial de várias revistas, foi fellow do programa Fulbright, já esteve no Brasil diversas vezes, e é um dos mais produtivos e respeitados, se a palavra ainda puder ser usada, brasilianistas em atividade. Por favor, professor, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Eu agradeço essa grande oportunidade de estar aqui nessa ocasião. Minha comunicação de hoje faz parte de um projeto de um segundo livro sobre os contos. Não, desliga o seu microfone. Pode? Ok. Então, vou escrever um segundo livro sobre os contos e estou pensando no título O Conto de Machado de Assis e o Instinto de Nacionalidade. E esta comunicação para hoje faz parte dessa... É um projeto muito simples, muito básico, mostrar que Machado, com os contos, seguiu aquele sentimento íntimo de que ele falava no famoso ensaio. O ensaio se chama Notícia Atual da Literatura Brasileira. Ok. Notícia Atual da Literatura Brasileira, em que ele diz o que se deve exigir do escritor, antes de tudo, é certo sentimento íntimo. E é fascinante porque é uma lacuna nesse ensaio. Ele nunca explica em que consiste o sentimento íntimo. Então, ele nunca explica, e na minha opinião deve ser porque não havia realmente um vocabulário suficiente para falar sobre esses conceitos que agora são reconhecidos. Mas mesmo assim, ele dá amplos exemplos daquela psicologia brasileira, aquele sentimento íntimo. E a minha ideia no livro é mostrar vários contos em que aquele sentimento íntimo brasileiro se demonstra. Ok. Então, o sentimento íntimo daquela essência da expressão nacional está contida implicitamente na produção imaginativa do nosso autor. E o exemplo que quero discutir hoje, o alienista. E a minha ideia é que o conceito que será desenvolvido depois por Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, o conceito do homem cordial, ajuda a compreender o projeto de Machado nesse texto. Ok. Buarque de Holanda fala de duas culturas em seu livro. A cultura tradicional e patriarcal, que tem uma base mais rural, uma base nas famílias, que funciona em termos de relações de afeto, relações pessoais, simpatia, empatia, antipatia, etc.
que funciona também por meio de favores, negociação, e que depende muito de certas ideias do código de honra, do personalismo, a ideia da importância da pessoa. Depois ele fala também de uma cultura mais moderna, como uma base mais urbana e pública, que funciona mais na base de razão, de mérito credenciado, que reconhece os direitos individuais, os direitos de todas as pessoas, e que funciona com métodos burocráticos, técnicos e científicos. Então, no conto temos um povo, o povo de Itaguaí. Itaguaí é uma província mais ou menos distante do Rio de Janeiro. E é importante reconhecer que esta comunidade, as pessoas de Itaguaí, têm uma aguda consciência de que eles não são a capital, de que eles fazem parte da província. E um caso exemplar é o caso da dona Evarista, nativa de Itaguaí, que recebe, depois de desejar uma viagem para o Rio de Janeiro, depois de muitos anos, ela recebe essa oportunidade de viajar. E quando ela pode ir lá, ela compra nada menos de 37 vestidos de seda. Ok, por que uma pessoa compraria tantos vestidos assim? Evidentemente, porque essa pessoa acha que os vestidos disponíveis em Itaguaí são inferiores. Então, Simão Bacamarte, para os itaguaenses, representa uma cultura mais moderna. E ele tem um bom currículo. Estudou em Coimbra e em Pádua. E como vocês sabem, essas são as grandes universidades europeias. Ele recebeu uma oferta para ser o reitor de uma universidade europeia. E ele é conhecido já como o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Então, ele tem um ótimo currículo. Cada vez que eu leio esse texto, eu tenho uma curiosidade. Por que é que o povo de Itaguaí está tão apta para dar a Simão Bacamarte todas as chaves da cidade, toda a autoridade, todo o poder que ele deseja? Eu acho que isso tem a ver com um certo complexo de inferioridade dos itaguaenses. Eles têm um personalismo, um desejo de parecer mais importante e sabem que a comunidade deles é uma comunidade mais ou menos atrasada. Por isso, eles não querem ser atrasados e querem dar todos os jeitos, todos os poderes para o científico. Mas, como vocês sabem, logo que Bacamarte recebe esses poderes, começa a abusá-los. Então, uma das coisas que vemos no conto é que o povo de Itaguaí tem como resistir, tem como exercer um certo poder contra esses abusos de Bacamarte, mas eles sentem vexames por causa de seu personalismo, por causa de seu envolvimento com essa ideia do homem cordial, não é? Eles não podem exercer aquele poder que seria uma vantagem para eles. Ultimamente, eu li uma entrevista feita por nosso amigo Castro Rocha, em que ele fala sobre a corrupção no Brasil e diz: Brasil ainda faz política com afeto e não com a cabeça. Eu acho que o conto de Machado demonstra mais ou menos isso. Ok, então, exemplos
do homem cordial. Crispim Soares, o boticário. Ele fica furioso quando Bacamarte interna sua própria esposa na Casa Verde. E ele ameaça arrancar as orelhas ao tirano. Mas ele nunca consegue fazer nada. Porque ele também tem um grande orgulho de ser o amigo mais íntimo do alienista. Isso faz parte do personalismo aplicado a Crispim Soares. Então, em vez de dar conselhos, ele poderia, em algum momento, dizer: isso é injusto, não faça isso, isso é errado. Mas, em vez de fazer isso, ele sempre oferece elogios nas suas conversas. Outro exemplo seria Porfírio, o barbeiro. Ele é o mais rebelde no conto. Ele recruta tropas rebeldes e jura derrubar a Casa Verde. Há uma sugestão de que a atitude de Porfírio também é uma questão de personalismo, da questão de honra dele, porque ele já se candidatou uma vez para ser vereador e a sua candidatura não foi aceita. Olha, eu acho que há uma sugestão de um certo preconceito racial nisso, porque o apelido de Porfírio é Canjica Mugunzá, não é? Que é conhecido no Brasil como um prato de origem africana. Então, talvez seja esta uma das questões. Mas ele chega com suas tropas a derrubar o governo, ele toma posse, ele fica presidente. Mas, na hora de derrubar a Casa Grande, ele não faz nada. Ele entra numa espécie de meio termo com Bacamarte, dizendo: olha, eu não vou destruir a Casa Grande, solta uma dúzia de pacientes e você vai ver que todo mundo fica contente. Outro exemplo dos vexames de poder são os dragões do governo, as tropas do governo. Eles estão batalhando contra as tropas rebeldes e estão vencendo. A vitória é iminente, mas na última hora muitos passam para o outro lado. Muitos dos dragões passam para o outro lado. E o texto explica assim: os soldados fiéis não tiveram coragem de atacar os seus próprios camaradas e um a um foram passando para eles. Então, muito vexame na hora de ter que enfrentar os amigos, os vizinhos, os colegas. Então, não podendo, concluir a vitória, passam para o outro lado. Então, podemos dizer que é por causa de questões cordiais que os itaguaenses se negam a usar alguns dos poderes que têm. Agora, como já disse, Bacamarte representa a nova cultura do mérito e da razão. Mas seria um erro pensar que isso é absoluto. Bacamarte também ele tem sua pequena dose de homem cordial. Primeiro, ele respeita os valores tradicionais do casamento e da família. E uma das passagens mais divertidas do conto é uma explicação de como, em sua mente, ele consegue tentar fazer um equilíbrio entre os valores da família e os valores da ciência. Ok? Dona Evarista, a esposa, reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso e excelente vista. Estava assim apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes.
se além dessas prendas, únicas dignas da preocupação de um sábio, Dona Evarista era mal composta de feições, longe de lastimá-lo, agradecia-o a Deus, porquanto não corria o risco de preterir os interesses da ciência na contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte. Então, ele quer ser homem de família. Também ele conta com uma firme amizade. E estou falando de Crispim Soares, o boticário. E, em certo momento, o texto diz que, numa expansão íntima, ele foi ver o boticário para desvendar o mistério de seu coração. Então, ele tem um ótimo amigo e ele se abre com este amigo. Agora, é interessante que Bacamarte desenvolve duas teorias da loucura. E a primeira teoria é completamente consistente com aquela nova cultura, mas a segunda cultura é mais consistente, eu acho, com a cultura mais tradicional. Ok? Próximo. A primeira teoria, a razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades. Fora daí, insânia, insânia e só insânia. E agora vamos ver a segunda teoria. Do exame e do fato estatístico resultara para ele a convicção de que a verdadeira doutrina não era aquela do perfeito equilíbrio, primeira teoria, mas a oposta, e, portanto, que se devia admitir como normal e exemplar o desequilíbrio das faculdades, e como hipóteses patológicas todos os casos em que aquele equilíbrio fosse ininterrupto. Okay? Então, a segunda teoria, em vez de ser racional, em vez de ser uma coisa absolutamente científica, depende da estatística, ou seja, da observação do grupo, da observação da unidade social, da comparação entre uma pessoa e outra. É uma teoria muito mais relativa. Estou chegando ao fim. Então, o homem cordial, o alienista, é uma demonstração de que Machado, sem ter o vocabulário para falar do homem cordial, ele tinha o instinto para falar do homem cordial, aquele sentimento íntimo brasileiro. E, além disso, eu acho que ele nos oferece uma boa tese sobre a vida no Brasil, a vida social do Brasil, seja na época dele ou em qualquer época. E esta tese é que as intenções racionais serão complicadas por questões do coração. Obrigado. Agradeço muito ao professor Paul Dickson por uma apresentação tão sugestiva, certamente gerará questões no nosso debate, e apresento agora o professor Eduardo de Faria Couto. Ah, o Jobim veio? Ah, Messias Jobim. Então, apresento agora com enorme alegria o professor José Luiz Jobim. Não exagero se digo que é um dos mais queridos professores da nossa profissão. Vou ler aqui o que ele enviou. O professor José Luiz Jobim é professor titular da Universidade Federal Fluminense. Mas, na verdade, o professor Jobim, mais conhecido internacionalmente como Messias Jobim, é o único professor bititular que eu conheço. Ele é professor titular de Teoria da Literatura da UERJ, aposentado, e professor titular da Universidade Federal Fluminense em atividade. Foi ex-presidente da Associação Brasileira de Literatura Comparada, e é importante dizer, o ex-presidente concordará comigo, que a direção do Jobim da Abralic foi muito inovadora e deu para a associação novos horizontes e novos rumos. É pesquisador do CNPq, cientista do nosso estado, da FAPERJ.
Ele tem um número enorme de publicações em livros e periódicos especializados. Modestamente, ele incluiu apenas aqueles relacionados a Machado de Assis. A Biblioteca de Machado de Assis, que é uma obra de referência sempre citada nos estudos machadianos, e a crítica literária e os críticos criadores no Brasil, que, aliás, tem um capítulo dedicado ao João Almino, que não veio, mas é um capítulo dedicado ao João Almino. Ele foi professor visitante de inúmeras universidades em todo o mundo, entre elas a Universidade da República no Uruguai. Ele ocupou, onde está a Rita? A Chaire des Amériques na Universidade de Rennes, que a Rita é professora titular durante muito tempo. Teve uma cátedra muito importante na Universidade de Illinois, é membro do conselho editorial de inúmeras revistas e, especialmente, é membro do Board of Advisors e é um seminar leader no Institute for World Literature de Harvard, dirigido pelo David Damrosch. E, além disso, como se não bastasse, é professor do projeto Print-UF, o que quer dizer que o professor Jobim tem recursos infinitos para convidá-los para conhecer Niterói. Eu passo a palavra para o professor Jobim. Bem, agradeço ao João pela apresentação, pelo bom humor. Agradeço à Sônia e a toda a equipe organizadora aí pela oportunidade de rever os amigos e colegas, que é sempre ótimo estar aqui em Roma e na Sapienza, né, para fazer isso. E vou começar a leitura do meu texto, que eu tenho tempo aqui também, que o nosso coordenador já me avisou aqui que vamos ser estritos, né? Então, nos últimos anos, houve muitas publicações sobre a obra crítica de Machado, mas ainda assim há muita coisa a fazer, inclusive sobre o mais famoso de seus ensaios críticos. É recente, por exemplo, a sua inserção no âmbito de interesse do campo a que se chama World Literature, inclusive com a publicação daquele texto de 1873 no Journal of World Literature. Nesse brevíssimo trabalho, pretendemos retomar alguns aspectos de notícia da atual literatura brasileira, instinto de nacionalidade, que dialogam com sua época original, e trazer à baila outros que dizem respeito à sua ressignificação na contemporaneidade. Como se sabe, esse ensaio foi publicado pela primeira vez em 24 de março de 1873 em O Novo Mundo. Embora o texto tenha vindo à luz em português, aquele periódico editado por José Carlos Rodrigues era impresso em Nova York, o que provavelmente explica a presença nele de muitos argumentos sobre literaturas de língua inglesa. O periódico de José Carlos Rodrigues se apresentava como tentativa de divulgar no Brasil aspectos das instituições e do progresso material dos Estados Unidos, fazendo contraponto às concepções que viam nas instituições francesas o modelo a ser seguido pelos brasileiros, mas apresentava, até aquele momento, um déficit de artigos sobre a literatura no Brasil, até a publicação do texto de Machado. Em relação à sua reimpressão em periódicos brasileiros, quer dizer, o artigo foi reimpresso em vários periódicos brasileiros, Atílio Bergamini, que fez um trabalho importante, né, de garimpo das várias edições, né, desse texto, Atílio Bergamini já apontou que, meses depois da publicação, em setembro, o artigo de Machado de Assis reapareceu em A Reforma, do Rio de Janeiro, e em 4 e 5 de outubro, em A Reforma, de Porto Alegre. Em ambos os casos, com modificação do título original. Em negrito e destacado aparecia Literatura Brasileira, em itálica com fonte reduzida, Instinto de Nacionalidade. Em vida de Machado, houve ainda republicações em O Novo Mundo, abril de 1879, e A Semana, 17 de setembro e 1º de outubro de 1887. Segundo Bergamini, haveria traços comuns entre os jornais em que o artigo de Machado circulou. O Novo Mundo, a Reforma e a Semana se apresentavam como periódicos liberais, ou seja, republicanos, abolicionistas, progressistas, entre aspas. Em relação à publicação em livro, Bergamini também registrou que, depois da morte de Machado, Instinto de Nacionalidade abriu o volume de críticas de Machado, organizado por Mário de Alencar para Garnier em 1910. Essa seleção seria reeditada na coleção dos autores célebres da literatura brasileira, também pela Garnier, e depois, em 1821 e 1937, a Garnier e a Jackson, respectivamente, republicaram o ensaio.
Em 1926, 37, 42, excertos dele circularam em seletas, uma das quais com o título Paladinos da Linguagem. Isso é interessante, que remete para questões da língua, né? Como conclusão sobre o impacto daquele artigo machadiano no Brasil, Attilio Bergamini, afirma, cito, sintetizando, parece que alguns dos valores e temas centrais do ensaio eram lugares comuns na imprensa liberal e em O Novo Mundo, ou seja, o clamor por uma crítica judiciosa, a condenação à cor local como critério prevalecente de avaliação da literatura, a desaprovação dos romances franceses do momento. Fecha aspas. Embora a síntese merecesse uma discussão mais aprofundada, quero dizer que não a farei aqui porque meu assunto será outro. Interessa-me, nessa breve comunicação, falar também sobre uma nova contextualização de notícia da atual literatura brasileira, instinto de nacionalidade, que não poderia ter sido empreendida na época de sua primeira publicação, mesmo que essa nova contextualização também evoque referentes da segunda metade do século XIX. Refiro-me à apropriação desse texto machadiano no âmbito do que, no mundo anglófono, se denominou World Literature. World Literature é uma expressão que, embora guarde relação com a expressão goetheana Weltliteratur, ganhou contornos próprios, inclusive disciplinares, dando ênfase a conteúdos literários provenientes de diferentes lugares e a um modo de abordagem desses conteúdos que passa por sua apresentação em traduções para a língua inglesa. No âmbito da World Literature, há uma proliferação de antologias com textos de diversas origens nacionais traduzidos para o inglês. E instinto de nacionalidade nunca fez parte de nenhuma dessas antologias. A primeira razão para esse fato é que, embora o texto tivesse sido publicado nos Estados Unidos, em 1873, não havia tradução dele em língua inglesa até bem pouco tempo, porque o editor de O Novo Mundo não cumpriu a promessa de traduzi-lo. Assim, a tarefa coube ao professor Robert Patrick Newcomb, que publicou Reflections on Brazilian Literature at the Present Moment, The National Instinct, no número 47 da revista Brasil, em 2013, ou seja, há apenas 10 anos. Além disso, como sempre diz nosso colega comparatista Zhang Longxi, não basta traduzir. É necessário que a obra traduzida ganhe sentido nos lugares onde ela vai circular em tradução. Para este fim, eu e João César de Castro Rocha, que eu não sei onde se encontra nesse preciso momento, né, contribuímos com um artigo para o número inaugural do Journal of World Literature, que foi publicado em 2016 e que, de acordo com seu editor David Damrosch, tensionava disponibilizar um fórum no qual os articulistas pudessem encontrar novas maneiras de discutir os desafios culturais, políticos e filológicos dos estudos literários em um mundo globalizado. O artigo, que até o momento em que eu escrevi esse texto aqui, isso foi há uns 3 meses atrás aqui, ele teve 4.071 downloads, né? Quer dizer, 4.071 pessoas baixaram o arquivo, né? Ele visava, entre outras coisas, apontar as analogias e semelhanças entre os argumentos, principalmente contra um certo nacionalismo oitocentista, produzidos por Machado e por Hugo Meltz, fundador da primeira revista de literatura comparada do Ocidente, Acta Comparationes Literarum Universarum, que circulou entre 1877 e 1888. Hugo Meltz, como se sabe, fundou com Samuel Brassai o primeiro periódico europeu de literatura comparada, que circulou entre 1877 e 1888, no momento em que ele próprio, Hugo Meltz, considerava que a literatura comparada estava longe de ser considerada uma disciplina plenamente estabelecida. Meltz se distanciou parcialmente do etnonacionalismo do historiador e político alemão Georg Gottfried Gervinus, evocando a noção goetheana de Weltliteratur e propondo incluir traduções, além de textos em outras línguas, na Acta Comparationes Literarum Universarum.
Mas, embora lamentasse que a história moderna da literatura, do modo como era praticada então, tivesse se transformado em uma serva da história política ou da nação, também foi vítima do mesmo etnonacionalismo do tipo herderiano que, todavia, criticava, né? Que ele produz também argumentos a favor desse tipo de posição, inclusive quando ele é criticado pelos locais da República, não é na República, do Império Austro-Húngaro, da sua época, né? E ele então diz que, na verdade, o objetivo da revista era fazer essa literatura austro-húngara ser conhecida fora dos limites do Império Austro-Húngaro, né? Na América do Sul, como se sabe, a construção do nacionalismo teve como parceiros privilegiados autores que buscaram representar seus lugares geopoliticamente circunscritos como sendo nacionais, através de práticas literárias que, a partir do romantismo, foram denominadas, entre outras coisas, de cor local. Como se sabe, pelo menos desde a citação de Madame de Staël por Domingos Gonçalves de Magalhães, em 1836, no primeiro número da revista de Niterói, Revista Brasiliense, proliferaram adaptações das ideias dela, Madame de Staël, sobre a rejeição de velhos cânones e a criação de uma literatura nacional baseada na cor local. Para as literaturas sul-americanas, tanto a adoção quanto a rejeição do que se denominou cor local foram, e de certa maneira ainda são, parte crucial da discussão sobre a própria literatura. E não é à toa que dois dos mais importantes autores sul-americanos dos séculos XIX e XX, estou falando aqui de Machado de Assis e Jorge Luis Borges, tenham escrito sobre isso. Machado, em seu texto de 1873, criticava uma série de prescrições nacionalistas vigentes naquela época, rejeitando uma opinião que circulava à época. Abre aspas. É a que só reconhece espírito nacional nas obras que tratam de assunto local, doutrina que, a ser exata, limitaria muito os cabedais da nossa literatura. E fecha aspas. Tomando como exemplo um poeta famoso na época e visto como nacionalista, Gonçalves Dias, Machado diz, abre aspas, se excetuarmos os Simbiras, os outros poemas americanos e certo número de composições pertencem os seus versos, pelo assunto, a toda a mais humanidade, cujas aspirações, entusiasmo, fraqueza e dores geralmente cantam. Fecha aspas. Finalmente, na passagem mais famosa desse artigo, primeiramente publicada nos Estados Unidos, torna mais claro o seu ponto de vista. Vou citar, esse é um trecho mais citado, eu diria, desse artigo, né, do Machado. Mas, pois que isso vai ser impresso em terras americana e inglesa, perguntarei simplesmente se o autor do Song of Hiawatha não é o mesmo da Golden Legend, que nada tem com a terra que o viu nascer, e cujo cantor admirável é. Perguntarei mais se o Hamlet, o Otelo, o Júlio César, a Julieta e Romeu têm alguma coisa com a história inglesa, nem com o território britânico. E se, entretanto, Shakespeare não é, além de um gênio universal, um poeta essencialmente inglês. Não há dúvida que uma literatura, sobretudo uma literatura nascente, deve principalmente alimentar-se dos assuntos que lhe oferece a sua região. Mas não estabeleçamos doutrinas tão absolutas que empobreçam. O que se deve exigir de um escritor, antes de mais nada, é certo sentimento íntimo, de que falou aqui o Paul, né? Que o torne homem de seu tempo e de seu país, ainda quando trate de assuntos remotos no tempo e no espaço. Trata-se de um argumento muito engenhoso e diferenciado para a época. Argumento que alega não ser necessário para ser legitimamente um escritor nacional, brasileiro, português, italiano, etc., que se sigam os moldes da cor local, que se trate dos assuntos e das coisas nacionais, pois se pode ser nacional mesmo tratando de coisas estrangeiras, entre aspas. Isso implicava que não era condição necessária e suficiente para ser um escritor brasileiro que se falasse das coisas do país, coerentemente com a tese expressa
nesse artigo de 1873, de que, palavras do Machado, tudo pode ser matéria de literatura, desde que envolva o belo. Fim de citação. Implicava também que o caráter nacional de uma criação literária não estaria em elementos exteriores ao sujeito, como paisagens, flora, fauna, populações, mas sim em algo interior, por assim dizer, naquilo que Machado chama de sentimento íntimo, que tornaria o escritor homem de seu tempo e do seu país, ainda quando trate de assuntos que, na concepção dos que adotam a cor local como critério, não parecem ser nacionais, entre aspas. Essa argumentação machadiana exercerá grande influência no Brasil e será incorporada, sem citar a fonte, inclusive pelo crítico que vai atacá-lo mais continuadamente na passagem do 19 para o 20, Silvio Romero. De todo modo, em Silvio Romero, o sentimento íntimo de que falava Machado passa mais claramente a ser considerado algo que é derivado de uma inserção nacional. Talvez possamos dizer que tanto Machado quanto Hugo Meltz escreveram a partir de posições periféricas em relação ao que então seria o núcleo cultural mais valorizado da Europa de então, mas ambos elaboraram complexas propostas embrionárias para questões hoje vistas como cruciais para o completismo. Os argumentos machadianos estavam meio na contramão das opiniões mais populares de então no Brasil e foram precursores mesmo em relação a outros argumentos na mesma direção formulados pelos fundadores da Acta Comparationis Literarum Universalis. Não foi por outra razão que, em 2018, Theo Dehn, editor do Journal of World Literature, escolheu como artigo inicial da Special Issue daquele periódico, com o tema Perspectivas Inexploradas da World Literature, a tradução inglesa do texto de Machado, colocando o ensaio de Machado de Assis como texto de abertura daquele periódico. Obrigado. Agradeço muito ao professor Jobim por uma palestra tão instigante, que certamente vai convocar muitas perguntas. E vou agora apresentar o professor Eduardo de Faria Coutinho. Ih, barbaridade. O meu telefone se recusa, eu preciso de 60 segundos. Eu vou dizer que o professor Eduardo Coutinho certamente, e não é nenhum favor, é o mais importante comparatista do Brasil, está entre os mais importantes comparatistas da América Latina, fez o mestrado em Chapel Hill, o doutorado na Carolina do Norte, também em Berkeley, UC Berkeley. A tese de doutorado do professor Eduardo Faria Coutinho, The Synthesis Novel in Latin America, foi o primeiro grande estudo do chamado romance latino-americano, a partir da ideia de que era um romance de uma busca totalizante da realidade. Foi um texto muito inovador, acho que não existe em português ainda. É um texto muito inovador do resultado do seu doutorado. Ele é autor de livros como, por exemplo, A Literatura Comparada na América Latina, ensaios publicados na EduERJ, é um importantíssimo especialista na obra de Guimarães Rosa, foi presidente da oficina literária Fernando Coutinho, que foi, para quem não sabe, no Brasil, um dos principais centros de introdução da teoria da literatura moderna no Brasil. Uma biblioteca de quantos volumes? Uau! Quase 100, que foi amealhada durante toda a vida pelo acadêmico imortal e professor de literatura brasileira da UFRJ, o Fernando Coutinho. É professor titular e professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador 1A do CNPq, foi presidente da Associação Brasileira de Literatura Comparada e teve a gestão tão inovadora quanto a do professor Jobim, foi vice-presidente da Associação Internacional de Literatura Comparada, tendo organizado um brilhante congresso na UFRJ em 1980... Não, em 2007. 2007, quando levou para o Brasil o Home Baba, não foi? Não, esse foi no Dabralic. Eu preciso necessário que o meu telefone funcione. Aqui eu acho que a lista de alguns títulos do professor Eduardo... finalmente. Seria injusto não citar alguns. O The Synthesis Novel in Latin America, de 91, já citei. Em Busca da Terceira Margem, de 1993. Literatura Comparada na América Latina, Ensaios, de 2003. Literatura Comparada, Reflexões, de 2013.
Grande Sertão Veredas, Travessias, 2013, Rompendo Barreiras, Ensaios, 2014, e Brazilian Literature as World Literature, que ele organizou em 2018. Foi professor visitante de inúmeras universidades, é membro do conselho editorial de várias revistas. Uma grande alegria poder escutar o professor Eduardo Coutinho. Muito obrigado, João, por essa apresentação simpática, amiga, bastante camarada. Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer aos organizadores deste evento sobre Machado, e, em especial, a professora Sônia Salomão, minha colega durante muitos anos, longos anos, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e muito minha amiga, ainda hoje. Ela e o professor Silvano Peloso, também grande amigo. Bom, eu fiz uma breve introdução aqui, mas eu vou deixar essa introdução de lado por causa do tempo. De qualquer maneira, ela vai aparecer ao longo do texto. Então, eu vou entrar diretamente no texto, em meu texto, né? Falando sobre Machado e Rosa, um olhar além de seu tempo. Assim, como comparatista, eu fui procurar um par para Machado e encontrei esse par em Guimarães Rosa em alguns aspectos fundamentais. Então, achei que seria interessante explorar esse viés nos dois autores. Então, é sobre isso que eu pretendo apresentar agora. Bom, vou passar o texto, então. Tomando como base os estudos reveladores de Roberto Schwartz, que puseram por terra, de uma vez por todas, a falácia ingênua de que Machado de Assis teria deixado de considerar em sua obra ficcional as questões sociais de seu tempo, John Gladstone, em belo e minucioso ensaio, já consagrado sobre Dom Casmurro, intitulado Machado de Assis, Impostura e Realismo, defende a ideia de que o livro é, acima de tudo, citando, um romance realista na concepção e no detalhe, cujo objetivo é nos proporcionar um panorama da sociedade brasileira do século XIX. Bom, embora estejamos de acordo no que concerne ao caráter social do romance em questão e compartilhemos a ideia expressa pelo próprio Machado em seu famoso ensaio Notícia da Atual Literatura Brasileira, Instinto de Nacionalidade, citado agora há pouco, de que o escritor pode ser homem de seu tempo e do seu país, ainda quando trate de assuntos remotos no tempo e no espaço, não vemos nenhuma discrepância entre essa postura e a capacidade do autor, observada por ele, de antever muitos dos procedimentos literários do século XX, nos quais as perspectivas múltiplas, os narradores não confiáveis e um profundo ceticismo quanto ao nosso acesso à verdade se tornaram, se não norma, bastante comuns. Esse trechinho é uma citação do John Gladstone, né? Deste livro que eu mencionei. Bom, como homem profundamente enraizado em seu tempo e lugar, conforme bem atestam suas crônicas e ensaios, Machado produziu uma obra que pode, sem dúvida, ser vista como um quadro crítico bastante completo da sociedade carioca do Segundo Reinado. E em seus maiores romances, até o enredo e o retrato dos personagens são moldados, em primeiro lugar, por fatores de ordem social. Além disso, sua crítica, expressa por intermédio de humor mordaz, que já deu motivo a amplas reflexões por parte de estudiosos das mais diversas procedências, abrange não só todos os aspectos da sociedade representada, como também os sistemas de pensamento que dominavam naqueles contextos e as convenções que regiam a produção literária do momento. No primeiro caso, cite-se, a título de amostragem, a sátira desenvolvida pelo autor à filosofia, ou melhor, as diversas doutrinas ou formas de pensamento que dominavam a sua época, em especial no positivismo, e que ele reuniu sob o rótulo crítico de humanitismo. E, no segundo caso, mencione-se a maneira contundente com que criticou as convenções do realismo literário e estético, expressa, por exemplo, no ensaio Essa de Queiroz, O Primo Basílio, em que, ao mesmo tempo, elogia o talento do autor desta obra, ao mesmo tempo que elogia o talento do autor desta obra, contesta o seu apego excessivo às novas estéticas do movimento realista, propagado, segundo ele, pelo autor de L'Assommoir. No artigo em causa, Machado, após criticar a esterilidade dos protagonistas de O Primo Basílio e o excesso de descritivismo que domina a obra, afirma em bom tom, citando: voltemos os olhos para a realidade, mas excluamos o realismo, deixando bem clara a sua consciência da diferença entre as duas posturas, a de representar, no sentido de Auerbach, a realidade à sua volta e a de ater seus postulados do gosto de uma época.
Machado, e nisso ele se faz acompanhar de outros grandes escritores da tradição ocidental, nunca se deixou capturar completamente pelas tendências de um momento, produzindo, ao contrário, uma obra que atravessou diversas escolas ou movimentos, assimilando e, ao mesmo tempo, criticando aspectos de cada uma delas. Sua crítica ao positivismo, ou melhor, a antropomorfização da ciência, para empregar a expressão de Luiz Costa Lima, que se disseminou em grande escala no real naturalismo, é um dos exemplos talvez mais contundentes dessa atitude, mas ela se desdobra nos diversos planos da narrativa e está presente até em seus detalhes menos aparentes. É sabido que Flaubert, ao construir seu retrato de Madame Bovary, quis ferir a sociedade burguesa naquilo que lhe era mais caro, a célula familiar, criando um personagem feminino que, ao contrário dos anjos maniqueístas do romantismo, era adúltera e negligente com relação à filha, e que essa, ao dar forma à sua Luísa, quis revelar o produto de que ele considerava ser uma educação frívola, uma vida ociosa. Mas enquanto o primeiro constrói uma heroína quixotesca, faustiana, que sucumbe ao não conseguir adequar seu sonho à realidade, o segundo atém-se, conforme Machado, nessa obra ainda de início de carreira, excessivamente às convenções de sua época, construindo uma heroína pouco desenvolvida internamente e apegada em demasia às circunstâncias que a cercam. Ao contrário dos dois anteriores, que escreveram um tipo de romance que se tornou amplamente explorado pelo real naturalismo, o famoso romance de adultério, crítico à sociedade patriarcal que excluía a mulher dos meios de produção, mas muitas vezes pouco satisfatórios no que diz respeito à penetração da psicologia feminina, Machado realizou em Dom Casmurro um estudo do ciúme, que aborda o tema do adultério no plano da suposição, elidindo-se de qualquer referência explícita à questão e deixando de lado qualquer teorização de cunho cientificista que fez a alegria de muitos autores naturalistas. Dom Casmurro é um romance realista ao revelar a natureza da sociedade que está retratando, tanto em termos genéricos quanto em seus detalhes, tanto na forma quanto no conteúdo, mas não o é no sentido de nos apresentar diretamente os fatos, sob forma facilmente assimilável. Ao contrário, é um romance difuso, construído na penumbra, com o narrador em primeira pessoa, altamente suspeito, porque profundamente envolvido nos fatos narrados, e cujo relato busca atrair o leitor para o seu ponto de vista, a respeito do qual ele mesmo, por vezes, deixa transparecer que não está totalmente convencido. A capacidade de enganar do romance é extraordinária, e nisso reside, em grande parte, a subversão de Machado aos padrões da época. Seu protagonista narrador, incapaz de compreender os fatos que o perturbam, constrói deles uma versão calcada na verossimilhança, a suposta traição da esposa, mas os argumentos que apresenta são todos ao mesmo tempo contestáveis, dando lugar a uma narrativa que é, acima de tudo, fundamentalmente ambígua. Esse estatuto do narrador, que apresenta em si mesmo uma duplicidade, ele é o homem marcado pelo sofrimento de uma suspeita e, ao mesmo tempo, o analista que busca, com o tempo, entender os fatos que teriam ocasionado os supostos acontecimentos. Isso confere ao romance um perspectivismo narrativo que o aproxima muito mais dos desenvolvimentos do gênero no século XX do que da narrativa corrente do real naturalismo. O adultério é tematizado da narrativa sob a forma de uma suspeita, e essa suspeita envolveu os críticos de tal modo que estes redigiram muitas vezes ricos tratados em defesa ou acusação de Capitu. Mas propugnar uma coisa ou outra significa, no fundo, embarcar no engodo que a narrativa oferece, o ato de compactuar com o processo jurídico proposto, deixando de lado o fundamental, a arquitetura literária do texto, toda ela construída sob o signo da ambiguidade e da indagação. Este jogo oscilante fascina, sem dúvida, o leitor, levando-o com frequência a desviar sua atenção para os trâmites do processo. Mas o enigma não reside nem na paranoia de Bentinho, nem na suposta traição de Capitu, pois o perspectivismo do texto determina a ambiguidade estrutural, desautorizando qualquer tentativa de interpretação unilateral do romance. No texto do Dom Casmurro, não se chega nunca a uma conclusão a respeito da trama dos protagonistas, pois no jogo da decifração, cada sequência textual funciona como um lance de xadrez. É esse movimento oscilatório
esse vai e vem estrutural que rege a composição do texto, impedindo que se responda a uma pergunta baseada no raciocínio dicotômico, alternativo e excludente, do sim e do não. Em Dom Casmurro, ambas as possibilidades são viáveis, mas o que emerge do texto é uma indagação sem resposta. A eliminação da figura do Deus ex machina, tão frequente na tradição romanesca, máxime do período realista naturalista, e sua substituição por uma estrutura, toda ela calcada na dúvida, dá ao romance um caráter vanguardista, no sentido de um relativismo, presente, aliás, em grande parte da obra de Machado, que acentua, como ele próprio deixa claro, em um conto como A Igreja do Diabo, a eterna contradição humana. Em Dom Casmurro, tudo é contraditório, desde as próprias personagens à elaboração de todo o enredo. E é nesse elemento contraditório que reside o interesse do relato. Sem uma voz narradora que dê um fecho aos fatos narrados, o narrador se vê em terreno pantanoso e mergulha, como narrador, nas contradições do relato, podendo tornar-se, junto a ele, um copartícipe de sua própria narrativa. As certezas tão comuns no romance do século XIX, calcadas em certa fé na razão e no desenvolvimento das ciências, cedem aqui lugar à indagação, ao questionamento de qualquer postura fixa e marcam, sem dúvida, o livro com tintas, pelo menos, precursoras. Assim como no caso de Machado, a obra de Guimarães Rosa, e em particular seu Grande Sertão Veredas, também pode ser vista como uma produção à frente da época em que foi escrita, e foi isto que, em parte, ocasionou a reação da crítica no momento de sua publicação. Impressionada com as inovações linguísticas introduzidas pelo autor e afeita a um tipo de romance que se consagrou pelo seu veio de denúncia da situação social, econômica e política de uma determinada região, o romance da geração de 30, a narrativa não percebeu de imediato o projeto estético-político de Rosa, segundo o qual, para se transmitir uma visão revolucionária de mundo, era preciso começar por revolucionar em si os meios de expressão dessa visão. Nem tampouco se deu conta de que o seu regionalismo universalista, se assim podemos chamar, longe de desfigurar ou estilizar o elemento local, o que fez foi substituir a ênfase anterior sobre a paisagem por uma preocupação com o homem, que passou a constituir o pivô de seu universo ficcional. Tais posições já vêm sendo revistas desde a própria década de 1950, a partir dos ensaios pioneiros de Manuel Cavalcante Proença, no que diz respeito à linguagem, e de Antônio Cândido, no que tange ao aspecto social. E hoje parece já haver um certo consenso a esse respeito. Não há dúvida de que a narrativa do Grande Sertão Veredas tem em comum de seus eixos, no plano dos acontecimentos narrados, a luta de resistência de estruturas arcaicas, como o jagunçismo, diante do processo de modernização no interior do Brasil. Mas o jagunço aqui representado, bem como o espaço em que ele circula, o sertão, longe de constituírem um mero tipo ou um cenário à maneira neonaturalista, como se observa na narrativa da geração anterior, de 30, né? Transcendem, em ambos os casos, o elemento regional, projetando-se numa dimensão mais ampla. No primeiro caso, encontramos um jagunço que, por quanto porte consigo todos os traços próprios do tipo presente na tradição literária anterior, transcende sua tipicidade pela dimensão existencial de que é dotado, sem falar no seu lado letrado, que o torna um homem dividido entre um universo mítico sacral e outro lógico racional. E no segundo caso, nos vemos diante de um sertão, que é um espaço tridimensional, ao mesmo tempo físico, geográfico, existencial e finalmente literário, um sertão construído na linguagem, no próprio ato da narração. É nesse território que se realiza o périplo do protagonista narrador, a sua travessia, também ela tridimensional. A primeira em busca da reunificação do mundo dos jagunços, cindido após a traição do Hermógenes com a morte de Joca Ramiro. A segunda em busca de sua felicidade ou da realização pessoal. E a terceira em procura de entender o que não pudera antes, na época em que havia vivido tais experiências, relatando-as a um interlocutor. A primeira busca de Riobaldo realiza-se na narrativa, ainda que à custa da segunda, sua realização afetiva, e a terceira encenada na companhia do interlocutor leitor, ao largo da leitura,
a quem o protagonista atribui a tarefa de ajudá-lo a decifrar os fatos narrados. E esta termina como começara, com uma indagação sem resposta, representada pelo signo do infinito. E Eobaldo vivera em jovem, como jagunço, uma série de experiências que nunca pôde entender completamente e que continuam vivas no presente, sob a forma de indagações inquietadoras, dentre as quais o possível pacto com o diabo, com o fim de adquirir forças para reunificar o mundo dos jagunços e vingar a morte de Joca Ramiro, pai de Diadorim. Contudo, no episódio do pacto, nodal em termos de estrutura narrativa, o diabo não aparece como entidade concreta. Mesmo assim, Riobaldo sente sua presença e se modifica a partir de então, a ponto de seus companheiros perceberem a mudança. No desenrolar dos acontecimentos, a vendetta se realiza, bem como a reunificação dos jagunços, mas com um ônus extraordinário: a morte de Diadorim, o grande afeto do protagonista, e que constituíra a mola propulsora para o seu envolvimento com o bando. Passados muitos anos, Riobaldo, agora velho fazendeiro, casado e estabelecido, continua se indagando. O diabo existe? E busca interlocutores para responder a sua pergunta. Seu primeiro interlocutor é o compadre Quelemem, sertanejo que não o satisfaz. É homem rude, afeito a crendices. E Riobaldo parte para outro, desta vez um cidadão urbano e culto, que viajava pelo sertão. O homem escuta e dá-lhe feedback, com gestos e expressões faciais que ele mesmo interpreta. Mas, no final, após querer convencer-se da negativa, imediatamente reintroduz a dúvida. Nesse universo em que a ambiguidade constitui marca fundamental, desde a concepção geral da obra até cada pequeno detalhe da estrutura narrativa, nos deparamos novamente com um narrador suspeito, porque profundamente envolvido com os fatos narrados, e culposo, mas ciente, ao menos no plano do enredo, do segredo que constituirá a base de seus tormentos: o verdadeiro sexo de Diadorim, sua grande paixão, que o iludira toda a vida com seu disfarce de guerreiro, fazendo-o mergulhar em profunda angústia identitária, que a sua condição de jagunço não lhe permitiria aceitar. Riobaldo apaixona-se por Diadorim ao longo da narrativa e, num dado momento, dá-se conta desse fato. Mas a sua repulsa em admiti-lo é tamanha que o cega, só descobrindo sua condição feminina tarde demais, quando avista seu corpo morto em combate. A questão homossexual que atormenta Riobaldo é um dado importante do enredo, que não pode ser descartado. Mas o problema central que ocupa o protagonista é o fato de ter dado ao verossímil o estatuto de real. Riobaldo se culpa o tempo todo de não haver percebido, no tempo em que convivera com Diadorim, a sua verdadeira identidade, e de ter, como vítima de falsa percepção, perdido a oportunidade de expressar-lhe o seu amor. Daí a pergunta, marcada por forte sentimento de culpa, repetida a todo instante, quase como uma espécie de leitmotiv: como é que não tive um pressentimento? Por isso resolve relatar, com grande distanciamento temporal, os fatos vividos naquela época a seu interlocutor urbano e culto, revelando-lhe, na sequência do relato, o segredo de Diadorim, só no instante mesmo em que ele também o descobrira. Esse interlocutor, que por extensão é o leitor, é testado e instado dessa forma a deixar sua posição de passividade, tornando-se copartícipe de um processo que não terá mais fim. Daí a lemniscata, imagem do infinito com que o livro se encerra. A presença de elementos opostos e muitas vezes contraditórios está no eixo da obra rosiana e constitui a base filosófica deste livro, que pode ser visto como a súmula de toda a sua produção. Nessa obra, que se inicia com a pergunta seminal sobre a existência do diabo e termina com nova indagação sobre a mesma questão, nada tem uma face única, homogênea e claramente identificável, mas, ao contrário, tudo é difuso, esfumaçado e, sobretudo, plural, multifacetado, marcado pela coexistência conflituosa de opostos em tensão. Riobaldo é jagunço e, ao mesmo tempo, não é, pela indagação que empreende a todo instante sobre sua própria condição existencial. O sertão é um espaço físico reconhecível e, ao mesmo tempo, não é. E o mito é aceito pelo sertanejo Riobaldo e, ao mesmo tempo, refutado pelo letrado que frequentou a escola e mantém distanciamento frente à cultura local. Nesse universo, a lógica cartesiana
calcada na dicotomia excludente do ser ou não ser, ou isto ou aquilo, e que chegou talvez a seu extremo na era positivista, de supervalorização da ciência, não mais se sustenta, cedendo lugar a outras possibilidades, dentre as quais há um tipo de lógica que vimos designando de paradoxal, em que os termos opostos, contraditórios, em vez de excluírem-se mutuamente, tornam-se passíveis de convivência, ainda que em constante tensão. No Grande Sertão Veredas, onde, para usar uma imagem do próprio Riobaldo, a mandioca doce pode de repente virar a zangada, e a outra, a brava, também é que às vezes pode ficar mansa, a esmo de se comer sem nenhum mal, o sertão é e não é, e o diabo não há havendo, tornando-se impossível qualquer resposta definida para a questão levantada no início. Esse questionamento do caráter dicotômico da lógica alternativa cartesiana, em que a oposição por um elemento exclui necessariamente o outro, e que está na base do universo narrativo de Grande Sertão Veredas, encontra talvez sua maior expressão na imagem que dá título a um de seus contos mais conhecidos, de maior fortuna crítica, a da terceira margem do rio. E é essa possibilidade, aventada ao longo de toda a obra do autor, que levou críticos, sobretudo do mundo euro-norte-americano, a considerar a obra rosiana como pós-moderna. Embora Guimarães Rosa seja totalmente situado pela historiografia literária brasileira na chamada terceira geração modernista, não só pelo dado cronológico, mas pela vasta pesquisa que empreendeu da linguagem e da técnica narrativa, é preciso reconhecer que, nesse sentido, o parentesco é inevitável com as obras tidas como pós-modernas no contexto mais amplo da literatura ocidental. Além de estender ao máximo o cunho indagador de sua obra, instituindo um processo de busca através da própria busca de uma nova expressão, o Grande Sertão Veredas, por exemplo, se constrói inteiro como uma pergunta. Guimarães Rosa, como Machado a seu tempo, se não antecipa a ponto de poder ser visto como um pós-modernista avant la lettre, como quiseram alguns, pelo menos se revela como uma espécie de precursor de uma época em que tais questões vão passar a ocupar um posto de relevo. Muito obrigado. Agradeço muito ao professor Eduardo Coutinho por essa comparação tão instigante entre Machado de Assis e Guimarães Rosa. Agradeço mais uma vez ao professor Paul Dixon, ao professor José Luiz Jobim, e convido o professor enxadrista João Roberto Faria para presidir a próxima sessão.